Então você, cidadão do Jardim 1, do Jardim de Deus, da Zona Norte, enfim, dos bairros daqui da Zona Sul, você, cidadão do Alphaville, que agora está pegando asfalto, que não vão ser todas as vias asfaltadas, e que quiser que o asfalto chegue, e vários outros bairros de Macapá, que Macapá é muito grande, Macapá é uma cidade-estado. Você vai ter que cobrar da vereadora Adriana Ramos, do vereador Dudu Tavares, do vereador Dilson Nunes, porque esses 3 vereadores, eles fizeram uma manobra para tentar impedir, de certa forma, que o município adquirisse esse financiamento de 200 milhões de reais para colocar mais asfalto na capital. Então, quando você estiver na buraqueira, na lama, na poeira, você tem que bater lá no gabinete do vereador Dudu Tavares, da vereadora Adriana Ramos, que deu parecer contrário ao projeto que leva mais asfalto para Macapá. Então você tem que falar com a Adriana Ramos, bater lá na porta dela, no gabinete dela, na Câmara, dia de terça e quinta. Vai lá bater no gabinete da vereadora Adriana Ramos, que joga contra o município de Macapá simplesmente por politicagem, porque faz do seu mandato um instrumento de pressão para barganhar, né, através do seu mandato, alguma coisa que ela quer, que eu não sei o que ela quer. Porque votar a favor do povo não é. Porque quando um vereador se coloca contra um projeto que vai beneficiar bairros de Macapá, que vai levar mais asfalto, imagine se isso acontece em Santana. Eu ia estar na porta do gabinete de um vereador que votasse contra um projeto desse, fazendo protesto enquanto cidadão. Ia convocar uma tropa, se fosse lá pro bairro onde eu moro, né? Se fosse para melhorar a questão da água, que está faltando água no provedor 1 praticamente quase que diariamente. Se fosse para melhorar a questão da iluminação pública, que várias vias do bairro provedor 1, várias ruas estão com iluminação com problemas. Se fosse para levar para o Parque das Laranjeiras, para Fonte Nova, que não é meu bairro, mas eu tenho parentes que moram lá. Se fosse para levar para o Monte das Oliveiras, onde meus filhos moram, entendeu? Então eu estaria lá cobrando da Câmara que fosse a favor. E aqui em Santana eu acho que nenhum vereador ia ser louco de votar contra um projeto, né, para beneficiar o povo com asfalto. Mas em Macapá tem aqueles que parece que estão fora da casinha. Vereadora Adriana Ramos, né, que foi criada em berço de ouro, que não conviveu, por exemplo, com a pobreza de perto, que não sabe o que é morar na periferia e ver o esgoto andando a céu aberto, que não sabe o que é, por exemplo, você morar numa área de ressaca e ter sua ponte quebrada, o cadeirante não poder andar, você correr o risco do seu filho cair no lago. Então a vereadora Adriana Ramos, que é filha de político, que foi deputado no Amapá, foi criada em berço de ouro. Ela ganhou o mandato do papai de presente. Ela ganhou o mandato do pai de presente. Então ela não tem uma tradição, uma história militante de conviver com a realidade da população, como quem vem do movimento estudantil, quem vem do movimento sindical, quem vem do movimento popular. O cara que está no movimento popular, que é presidente de bairro, ele sabe diariamente o problema do seu bairro, ele sabe quando é que falta a água, a iluminação pública, aonde que está faltando drenagem, aonde que está faltando saneamento básico, aonde que está faltando a pavimentação, né? Aonde que precisa fazer o asfalto, reformar o asfalto, recapeamento. Então a vereadora Adriana Ramos, ela está num mandato que é inútil para o povo de Macapá. Porque em vez dela propor, já que ela tem o básico do direito, emendas ao projeto, o que ela prefere? Ela prefere emitir um parecer, né, contra o asfaltamento de Macapá, contra o empréstimo. Por que essa desculpa de dizer, porque não foi feito o projeto corretamente? Então para que você é legisladora, vereadora? Para que você se formou em direito? Não é para fazer adequação aos projetos? Não é para, se você fosse uma oposição construtiva, faria como a oposição fez no Congresso Nacional. Quando o Bolsonaro mandou um projeto de R$200 para o Auxílio Brasil, o que foi que a oposição fez? O que foi que o PT fez? Fez emendas, discutiu no projeto para aumentar o auxílio para R$600. Buscou mecanismo dentro da lei, e existe sim mecanismos dentro da lei, só que, vereadora, para aprovar mais asfalto para Macapá, vai ter que mexer nas suas regalias, vai ter que mexer na sua verba indenizatória, vai ter que mexer no seu combustível, que você anda com seu carrão, né,
pago com o dinheiro do contribuinte, através da verba indenizatória, a sua verba de gabinete. O orçamento da Câmara, que é milionário. Que isso daí vocês não falam, vocês são contra o empréstimo de 200 milhões para pavimentação. Mas diga para o povo de Macapá, para o povo que está ouvindo Macapá, Santana e Mazagão, quanto a Câmara de Macapá gasta. Você, o vereador Marcelo Dias e o Cláudio Omar Rosa, que é o primeiro secretário que assina todas as despesas e que é ordenador de despesas junto com o presidente. O vereador Cláudio Omar Rosa que se coloca contra o financiamento de 200 milhões. Mas quando é para aumentar o orçamento deles, eles são o primeiro a levantar a mão para dizer sim. E não se discute. E não se discute se há ou não, né? Questão de legalidade ou outra coisa. Eles rapidinho buscam uma brecha. Então você, como legislador, o seu mandato está sendo inútil para Macapá. Já que você tem um pai que é um dos melhores advogados do estado, que foi deputado, que foi legislador, e você recebeu de presentinho um mandato sem ter feito muito esforço. Porque não foi mérito teu o seu primeiro mandato, foi o seu pai que lhe deu o mandato, né? Claro que naquele momento o Paulo José era um dos políticos que tinha grande prestígio no estado e elegeu a filha como vereador em Macapá. Mas hoje, do que está servindo o seu mandato se você está utilizando ele para aprovar pautas antipopulares? Para aprovar pautas que vão de contra a maioria da população, que quer mais asfalto, que quer a periferia sendo bem cuidada? Ou será que é só você que mora no centro, que mora num bairro nobre, que tem que ter direito de ter asfalto, o saneamento básico, a iluminação pública, andar numa via bem pavimentada? Eu tenho certeza que você não vai andar com o seu carro, né? Com o seu carro, que você usa a verba indenizatória para colocar o combustível, e é um direito seu porque está na lei, numa rua que seja só buraco, que não dê para trafegar. Mas você quer que o resto de Macapá ande em vias intrafegáveis. Porque eu acho que você, vereadora, só sai da sua casa para a Câmara, da Câmara para sua casa. A mesma coisa o vereador Dudu Tavares. Foram mandatos que não foram conquistados com suor, com luta política. Não foram mandatos que foram conquistados como o do Caetano, que tem uma história que veio do movimento estudantil. O Caetano tem uma trajetória política, veio do movimento estudantil. O cara foi presidente da UEXA, colocava 2 mil, 3 mil, 5 mil estudantes nas ruas. Já o Dudu, ele foi um mandato que foi dado pela máquina. Todo mundo sabe como o Dudu Tavares se elegeu em Macapá. O poder do governo do estado, da máquina. Quantos cargos ele não tinha indicado que apoiavam ele no governo? A mesma coisa o vereador Cláudio Omar Rosa. Como ele se elegeu? Ele pegou 2 porradas, tinha pegado 2 porradas já. Mesmo com a máquina, na época o Clécio sendo prefeito, sendo candidato da máquina, a última eleição que ele conseguiu se eleger. Então não foram mandatos que foram construídos na base, foram mandatos que foram paridos, que foram dados, de certa forma, né, por uma conjuntura política ali, e é por isso que eles não possuem essa sensibilidade com aqueles que estão na base da sociedade, com os explorados, com os oprimidos, com aqueles que não têm o direito constitucional de ter o saneamento básico, de ter água tratada de qualidade, de ter a iluminação pública, de ter o asfalto, de poder andar numa via, de poder ter uma ciclovia, de poder ter uma calçada, de poder ver o filho brincar, e não brincar junto com o lixo, com o mato, na poeira, na lama, dele poder andar de bicicleta ali numa rua bem pavimentada. Esse direito, vereadora Adriana Ramos, você que emitiu esse parecer, você vai ter que pagar essa conta. Quando você for andar nas ruas para pedir voto em 2024 e disserem que não tem asfalto porque você foi contra, você vai ter que justificar para o povo de Macapá. Por quê? Por picuinha, por politicagem, por estar a serviço de grupos políticos que querem desestabilizar. Quem perde quando um empréstimo desse, um financiamento desse não é aprovado, não é o prefeito Furlan. O prefeito Furlan tem 80% de aprovação, a população está vendo. Quem vai perder é o povo com isso. É o povo de Macapá, é o povo da periferia, é o povo da Baixada, é o povo da Ponte que vai perder quando 3 vereadores fazem manobra, porque são maioria na CCJ, e emitem um parecer que era para ser jurídico, não era para discutir se tem viabilidade financeira ou orçamentária ou não, porque isso é competência de outra comissão, é a comissão de orçamento e finanças. Eles têm que emitir um parecer pela constitucionalidade do projeto. E existe constitucionalidade, mas por birra,
por estar a serviço de grupos políticos de fora, porque eles não são donos dos seus mandatos, esses mandatos são dos seus padrinhos. Quem manda no mandato não é o povo, não são eles. Eles precisam prestar contas às suas excelências, aos que ajudaram a conquistar esses mandatos, que nós sabemos como foram conquistados. Eles têm que prestar contas com pessoas que estão de fora da Câmara. Eles não têm autonomia para dizer o seguinte: eu vou votar nesse projeto aqui, por mais que eu seja oposição, eu não vou prejudicar a população. Fazer como fazia e faz, e como eu vi em vários momentos de Santana, de Macapá, o próprio Clécio, como foi vereador de oposição ao João Henrique, ele fez uma oposição programática e sistemática, mas não uma oposição irresponsável. Ele votava vários projetos que beneficiavam a cidade quando o executivo mandava. Então você tem que fazer oposição com responsabilidade. O próprio PT é oposição ao Bolsonaro, mas votou a favor do auxílio. E até fez emenda para R$600. E nem bem iniciou o novo governo, porque ainda está na transição, e o grupo que ganhou o governo novo, que ainda está com a legislatura atual, já se articula no Congresso para colocar o Auxílio Brasil fora do teto de gastos. Fora disso daí, para que a população tenha direito de ter os R$600, de ter o aumento do salário mínimo e de várias políticas públicas. Enquanto isso, os banqueiros dão pressão para que seja mantido o teto de gastos. Então, é um debate que a gente tem que colocar para a população, de mostrar que existe um jogo de interesses por trás. De qualquer ação desses vereadores, de qualquer político, existe um interesse. Ora você vai jogar a favor dos interesses da população, ou não. E o que está se percebendo é que são 4 vereadores, 4 ou 5 vereadores. Vereador Dilson Nunes, vereador Dudu Tavares, vereadora Adriana Ramos e o Cláudio Omar Rosa, que não está na CCJ, mas que fez discursos contra o empréstimo, contra o financiamento, contra a possibilidade de Macapá ter empréstimo. Só que quando ele era secretário, ele foi favorável ao município de Macapá refinanciar uma dívida de 160 milhões de reais, onde serão 200 parcelas que estão sendo pagas, inclusive agora, e a vereadora Adriana Ramos, e como disse hoje o vereador Jean Dunay, essa conta cai na conta do munícipe, porque é descontado automaticamente no fundo de participação dos municípios. E na época o prefeito Clécio mandou esse projeto para refinanciamento, e eu até acho que foi correto ele fazer isso, porque se ele não faz isso, a prefeitura de Macapá ficaria inadimplente e impedida de receber recursos federais. Por quê? Porque o município precisa ter o CRP, que é o Certificado de Registro Previdenciário. Isso foi feito aqui em Santana. O Nogueira fez refinanciamento, o Robson fez, o Sadala fez e o Bala fez agora também. Sem o CRP, o governo federal não libera emendas e alguns tipos de recursos para os municípios. E aí é estrangular o município e ficar impedido de fazer obras importantes que o Clécio começou, o Fulano, inclusive algumas concluiu, e novas que o Fulano está começando, como as 5 UBS. E já pensou se os vereadores dissessem: não, a gente não vai refinanciar a dívida da Previdência que outros prefeitos deixaram de pagar? Tu já pensou se acontece isso? O município ia entrar em colapso. O município não ia ter condições de arcar com obras estruturantes. Então, esses caras, eles não tossem, eles não fazem oposição contra o prefeito, eles fazem oposição contra o município, contra o povo, porque você se coloca contra... Cara, ser oposição é uma coisa, agora você ir contra uma obra, contra o investimento, contra o município melhorar a qualidade de vida da população de baixa renda. Então, é muita a pessoa não ter sensibilidade, e só quem nasceu em berço de ouro, que tem um pensamento de elitizado, um pensamento de classe dominante, é que não está preocupado com isso. Infelizmente, existem políticos que são inúteis para o estado do Amapá. Existem políticos que só pensam no próprio umbigo, que só pensam nos seus interesses, se elegem vereadores, como é o caso desse Eudício Nunes, para defender seus interesses empresariais. E é contradição, porque você não pode ter uma prática aqui nesse momento, lá na frente ser outra. Se ela foi a favor de 3 empréstimos quando ela era a base do Clécio, só porque ela era beneficiada, por que agora ela vai ser contra? Por que o vereador Dudu Tavares, quando foi
membro do primeiro escalão do governo Valdez Góes, não foi contra o empréstimo do BNDES de mais de R$1 bilhão, que hoje possibilita o Estado fazer várias obras, como fez a ponte do Rio Matapi, como está fazendo a Ducaserra, a duplicação da Ducaserra, como está fazendo obras de hospitais no Estado. Por que ele não foi contra? Porque ele era governo, mas agora ele não está sendo governo, não está sendo população, ele está sendo contra projetos que são importantes. Por que o Cláudio Omar, quando ele foi governo, ele defendeu e agora como oposição? Quer dizer que vale tudo pelo poder? Será que vale tudo pelo poder, inclusive prejudicar a população, aquela que mais precisa, a massa, que elege inclusive o prefeito, os prefeitos? Entendeu? Será que vale tudo pelo poder? Eu estou prevendo que esses vereadores terão dificuldade para se reeleger. Porque eles vão ter que prestar contas por esses atos. E o povo não vai esquecer do que eles estão fazendo agora. Beleza? São 12 horas e 57 minutos.